Fala galera do canal Ciro Corsa, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, deixa o like nesse vídeo, galera. Ciro, nesses 2 últimos anos, né, o Jair Bolsonaro, ele não teve controle da Câmara, enquanto o Rodrigo, né, Maia lá estava, e também o próprio Centrão, que o Jair Bolsonaro, na campanha, chamou de bandidos, de corruptos, né, que eles jamais fariam um acordo com o Centrão, que o Centrão só levava os presidentes ao fundo do poço e etc e tal. Bom, o Bolsonaro, ele conseguiu eleger o Arthur Lira, né? Você sabe que a peso de ouro, eu acabei votando no Baleia Rossi, fiquei fora dessa operação que foi feita, né, envolvendo General Ramos, envolvendo 3 bilhões de reais e etc e tal. Bom, não é o caso aqui, mas acompanhando seus twitters, eu vi aqui o seguinte: Lira diz que a análise de impeachment depende de conjuntura e não tem prazo, né? Isso aqui saiu no UOL. E eu queria saber o que você acha do impeachment, um presidente que hoje está sentado numa cadeira, e nós sabemos que ele já não poderia estar sentado nessa cadeira, tem 110 pedidos de impeachment, não só de políticos, mas de vários segmentos da sociedade, né? Como é que você vê esse processo de impeachment? E o Arthur Lira hoje, né, semana passada, ele declarou que 95% dos pedidos e dos processos não valiam para nada, e agora ele já disse que são 100%, né? Como é que você avalia essa questão do impeachment nesse momento, com pandemia e etc e tal, e a questão de termos aí 110 pedidos de impeachment ali e estão sentados em cima da mesa, né? Estão sentados em cima dos pedidos, perdão. Frota, como você sabe, o impeachment é um remédio jurídico e político. Sim. Ele não é pura simplesmente um remédio jurídico, como, por exemplo, o estelionato, 171, né? ou o roubo, 157, o artigo, né? Ou o crime de charlatanismo. Isso é um crime comum e tal. Ele é uma consequência do cometimento de crime de responsabilidade. Perfeito. Como tal definido na lei. Mas ele não é julgado pelo judiciário. Por isso que ele é um processo jurídico e político. Ele é, primeiro, um remédio para punir um presidente da República que tenha cometido crime de responsabilidade. Ele não é um remédio para governo ruim. Perfeito. Não é um remédio para governo que a gente não gosta. Claro. Eu, por exemplo, achava o governo da Dilma uma tragédia, achava o governo da Dilma o pior da história brasileira depois do Collor, e agora vai ser superado pelo Bolsonaro. Porém, a Dilma, na minha opinião, não houvera cometido nenhum crime de responsabilidade. Perfeito. E isso a gente tem que deixar claro, não é, que o impeachment é uma punição para o cometimento de crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade está escrito na lei o que ele é. E eu sou signatário de 3 pedidos de impeachment. Por quê? Porque sou professor de direito, quero lembrar isso apenas pela moral, claro, que eu tenho que dar a minha palavra, não é qualquer tipo de gabolice. E eu tenho que ter responsabilidade, eu pretendo ser presidente do Brasil. Então eu não posso estar dando vazão, por exemplo, o Lula propôs o impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Na época eu fui contra, eu era oposição ao Fernando Henrique Cardoso, tendo rompido, tendo ajudado a fazer o real, e fiquei contra, porque o Fernando Henrique Cardoso não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade. Perfeito. O PT propôs o impeachment do Itamar Franco, sabe, como ferramenta de propaganda, de desgaste político, que é nosso papel da oposição, mas não por esse caminho. Esse caminho é um caminho muito grave, muito sério. E eu, que pretendo ser presidente do Brasil, jamais vou legitimar um caminho golpista usando o pretexto de uma punição por crime de responsabilidade. O que é crime de responsabilidade? Número 1, atentar contra o regular funcionamento das instituições da democracia. Até as emas do Palácio do Planalto viram. Claro. Ou não é verdade que o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Brasileira, foi bater na porta do quartel-general do Exército, confraternizar, dizendo: eu sou vocês, vocês são eu apoio vocês, com um agente que estava ali pedindo intervenção militar, a volta do AI-5, que quer dizer tortura, censura à imprensa, fechamento do Congresso Nacional, exatamente, perseguição de magistrados, perseguição de jornalistas, perseguição de oposicionistas
ao governo. Agressão às mulheres. Perseguição a todo mundo, a todas as franquias democráticas, aos sindicatos, aos estudantes, às mulheres, e tortura. Então, o Bolsonaro cometeu este crime de responsabilidade. Não adianta o Lira mentir e tapar o sol com a peneira. O Brasil inteiro está vendo, e ele, Lira, como infelizmente meu querido amigo, e é meu amigo mesmo, que acho que fez uma boa administração, mas não percebeu a importância histórica, porque o presidente da Câmara, inclusive, está errado. Nós precisamos reformar isso. Não é? Não pode ser o juiz da vida e da morte. O Congresso Nacional, a Câmara Federal, é um colegiado, onde se representa a população brasileira. O que cabe ao presidente é apenas olhar se está conforme os ditados formais e mandar para o plenário constituir uma comissão. E aí, se o governo tiver maioria, o governo se defende, ou o governo vai lá e prova sua inocência, o impeachment vai para o arquivo, como aconteceu com o Trump. Claro. Mas a presidente da Câmara Federal americana não engavetou. Eles não podem fazer isso. Estão fazendo isso arbitrariamente. Infelizmente, o Rodrigo também não viu a ocasião histórica. Por que a ocasião histórica? Porque na medida que você despacha, você não está determinando o impeachment. Você está determinando que a Câmara apure. E aí o que aconteceria no dia seguinte? O Bolsonaro imediatamente pararia com a sua irresponsabilidade genocida. Nós teríamos salvo 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, 300 mil pessoas das 408 mil que morreram. Porque na hora que houvesse uma comissão e aí começasse, vamos examinar aqui, o Bolsonaro está atentando contra o regular funcionamento das instituições, o Bolsonaro fez um esforço renitente, que é outro crime de responsabilidade, de periclitação da vida e da saúde da população nacional. O Bolsonaro atenta contra a federação, quando faz o que faz e repetidamente continua cometendo com os governadores e prefeitos. Tudo isso é crime de responsabilidade capitulado. Mas na hora que houvesse uma comissão, tivesse lá o deputado Frota aliado ou adversário, não interessa. Perfeito. A opinião pública ia acompanhar. Claro. O Frota não podia chegar lá e dizer vou votar o impeachment do Bolsonaro porque eu não gosto do Bolsonaro. Ia ter que votar motivando o voto. Ia ter que ter um relatório demonstrando o governo ia se defender, ia levar suas provas, ia levar sua defesa, e os acusadores tinham que ir lá demonstrar e podia até depois ser acusado de denunciação caluniosa, no meu caso. Nada. Fizeram isso e fica um país inteiro de 208 milhões de habitantes refém de uma trama de gabinete de suborno. Porque aqui está uma consideração de natureza política. O Bolsonaro, meu irmão que votou nele, não estou falando para você, Frota, claro. E todos nós somos enganados por políticos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter humildade para saber, e só tem uma saída, é a gente ter um pouquinho mais de cuidado com o voto, olhar o passado, não votar com raiva, porque ali estava uma raiva grande, justa, né, pela esculhambação que o PT generalizou no país, pela debacle econômica sem precedente. O cara que parecia a resposta para essa esculhambação, né, que aconteceu no Brasil, grande, não foi pequena, parecia ser o Bolsonaro. Eu fiquei ali meio invisível, ainda tirei um honrosíssimo terceiro lugar, mas era visto por gente do sul do Brasil, especialmente de Sudeste, como amigo do Lula, aliado do Lula, e a turma queria era alguém que limpasse a esculhambação econômica, social e moral que o PT produziu no governo. Está tudo certo, nós vamos continuar aprendendo e votando, não tem problema. Mas o Bolsonaro é um estelionatário político de caso pensado. Porque o Bolsonaro, se você recuperar, ele disse claramente isso é ato constitutivo da sua presidência. Por que o lulopetismo foi tão repudiado pelo povo? Porque se acertou com o Renan Calheiro, acertou-se com o Eunício Oliveira, acertou-se com o Eduardo Cunha, ou não é verdade que o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha? Claro. Eu denunciei publicamente, deu furnas para o Eduardo Cunha roubar. Né? Botou o Michel Temer na linha de sucessão, isso botou o Gedel Vieira Lima, aquele dos 51 milhões nas malas. Isso tudo não dá para esconder, aconteceu. E aí o Bolsonaro vem dizendo, olha aí, tudo ladrão, tudo bandido, tudo não sei o quê. E hoje nós temos uma notícia, que o Bolsonaro e o Lula estão procurando o Sarney. Sim, verdade. Não tem alguma coisa errada? Na minha cabeça tem alguma coisa profundamente errada nisso. Por agora, o Bolsonaro, para a gente que aceitou o apelo dele, ele é um estelionatário. Ele prometeu que ia mudar a política e está fazendo pior. Ele prometeu, ele é um estelionatário, disse que não ia ter corrupção no governo. Eles aprenderam a fazer uma corrupção, Frota, que é quase o crime perfeito. Vou te dar aqui alguns exemplos práticos e você pode usar todos, e eu sou testemunha, se você quiser, na sua tarefa de fiscalização como parlamentar. Vamos lá. O Banco do Brasil entregou para o BTG 3 bilhões e 100 milhões de reais de ativos
a pretexto de que estariam ilíquidos, que não estavam sendo pagos regularmente, ninguém viu isso, é uma alegação, para o BTG, esse G aí é Guedes, Sim. é um banco fundado pelo BTG, é um banco do Guedes, por 370 milhões. Ou seja, o Banco do Brasil entregou 3 bilhões e 100 milhões por 370 milhões. Será que o BTG comprou isso para fazer caridade para o Brasil e para o Banco do Brasil? Não, comprou isso para ganhar dinheiro. Claro. E quem perdeu dinheiro? O povo brasileiro. Então, isso aqui é uma coisa básica. Bastou eu denunciar, eles correram com o presidente do Banco do Brasil. Tiraram o presidente do Banco do Brasil, botaram para fora para ver se acalava a boca das pessoas e tal. E tem aí um procurador do Tribunal de Contas da União atrás disso, mas a imprensa calada estava, calada ficou, porque aquilo que eu falei na pergunta anterior. Não é? Se o camarada tem condição de ter uma grana preta e pagar publicidade, etc., etc., não sai notícia contra ele. Esse é um crime perfeito. É verdade. Eu vou te dar mais algumas. Eles aprenderam o seguinte: para privatizar a Petrobras, eles tinham que consultar os senhores deputados, Sim. como representantes do povo. Nós entramos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, né, com todo o respeito e acatamento que a gente tem que ter, porque numa democracia a eles cabe a última palavra, mas eu não preciso ser admirador de todas as decisões. Aí o Supremo fez a seguinte decisão: não, nós fomos ao tribunal pedir ao tribunal que determinasse que a Petrobras, para ser privatizada, houvesse uma consulta aos representantes do povo, os deputados federais. Pois bem, não, o tribunal diz, só pode privatizar a Petrobras se consultar os deputados, vírgula, mas pode privatizar subsidiárias. Olha o truque, crime perfeito. Quem é que diz que uma empresa da Petrobras é ou não subsidiária? O Conselho de Administração da Petrobras, onde está lá a maioria representando o capital privado e estrangeiro. Então, o que é que eles fizeram? Resolveram esquartejar a Petrobras e vender aos pedaços, causando um enorme prejuízo ao Brasil e ao povo brasileiro, além de uma política de preços absolutamente criminosa que não se explica. É verdade. É outro crime grande. Mas veja o que é que eles fizeram. Pegaram a refinaria Landulfo Alves, eu vou te falar porque é só aqui que sai. Claro. Landulfo Alves, na Bahia, se você fosse construir a Landulfo Alves, você precisava de uns 15 bilhões. Eles venderam por 1 bilhão e 500. Se você puxar o fluxo de caixa da Landulfo, só o fluxo de caixa conhecido, ela vale 3 bilhões hoje. Eles venderam por 1 bilhão e 500. Para uma empresa estranha dos Emirados Árabes Unidos e tal, que ninguém sabe qual foi o procedimento e tal. Aí tem. É só investigar que tem. Mas eu vou te dar mais. A Petrobras transporta gás e transporta óleo, petróleo e gasolina e óleo diesel, etc., numa empresa de logística chamada TAG, T-A-G. Perfeito. Só a Petrobras usa. São os grandes dutos, vai de Cubatão para São Paulo e tal, tem, né, o gasoduto Brasil-Bolívia e tal, tá ali. Só a Petrobras usa. Essa gente transformou a TAG numa subsidiária e venderam a TAG com um contrato que eles chamam no jargão de take or pay. Significa o seguinte: se usar, paga, se não usar, paga também a mesma coisa. Isso é que é o take or pay. Venderam para a Petrobras, que só é ela que usa, por um valor que é 3 anos de aluguel. E a Petrobras imediatamente alugou a empresa que era dela, que foi vendida para um pool de bancos, e essa turma também calou todo mundo, ninguém diz nada. E agora a Petrobras está pagando o aluguel pelos tubos que ela construiu por um valor muitas vezes maior, e 3 aninhos de aluguel paga o que os banqueiros deram para a Petrobras a preço de comprar TAG. E eu não vou cansar seus ouvintes, seus espectadores, a roubalheira é de braçada do governo Bolsonaro. E não é rachadinha dos filhos, comprar casa de 6 milhões de reais, porque isso aí todos nós já sabíamos. Eu já tinha dito na campanha, eu fui colega do Bolsonaro, contemporâneo dele, deputado, o gabinete dele era 150 metros do meu, cansou de passar por ali perguntando coisas para mim, etc. Pois bem, o Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasmas, todo mundo sabia. O Bolsonaro roubava a frota, dinheiro da gasolina. E você está lá na Câmara, faça uma pesquisa que você vai ficar chocado. Eu, deputado, e ele, deputado. Nós tínhamos direito às mesmas coisas, né? Pois bem, compare o gasto de gasolina do meu gabinete com o gasto de gasolina do deputado Bolsonaro. Sabe, o Bolsonaro tem um mês de 10 mil reais de gasolina num posto da Barra da Tijuca. Se você botar 10 mil reais de gasolina num carro, ele dá para rodar umas 4 vezes o planeta Terra e ainda sobra gasolina. Percebe? Naquele mês eu gastei 360 reais de gasolina do dinheiro do povo.
Por exemplo, então, ele é um grande estelionatário, ele enganou a população. Prometeu uma nova política, sendo um velhaco ligado a tudo que mais não presta e se vendeu para o Centrão. Ele não comprou o Centrão, ele se vendeu para o Centrão. Se vendeu, que é verdade. É a turma dele. Eu conheci o Bolsonaro ligado ao Eduardo Cunha. Bolsonaro ligado a toda a esculhambação da política do Rio de Janeiro, sabe? Esse Witzel, que foi caçado, o Sérgio Cabral, que está na cadeia, o Bolsonaro ligado ao Eduardo Cunha, o Bolsonaro ligado às milícias, sabe? Do Adriano, Sim. 89 mil reais. Esse Queiroz são bandidaços. Esse cara tem 10 homicídios, Frota, nas costas. E é o homem que faz tudo do Bolsonaro a ponto de botar 89 mil reais na conta da primeira-dama. Aliás, A propósito de primeira-dama, só para o bolsonarista saber, a primeira-dama agora, nessa tragédia em que a fome está no lado de quase 40 milhões de pessoas do Brasil, 19 milhões estão com fome aberta, a primeira-dama fez uma campanha para ajudar o povo pobre. Gastou 9 milhões de propaganda e aplicou 4 milhões em cesta básica. Isso é o Bolsonaro.